Salve, salve, amigas e amigos do La Sétima. Ao som desta bela valsa composta por Toru Takemitsu, que se tornou o hino da nossa sexta jornada do Fora do Perímetro, em que a gente vai à busca dos filmes esquecidos, subestimados, que não encontramos na superfície da cinefilia, a gente lança hoje a segunda parte de nossa homenagem ao diretor do cinema novo japonês, Hiroshi Teshigahara, com o seu filmaço A Face de um Outro, de 1966. E para isso tenho comigo este grande amigo e cracaço das artes, em quem a camisa do La Sétima caiu de forma impecável, William de Andrade. É mais um prazerzaço tê-lo conosco. Seja bem-vindo. Saudações, meu caro. O prazer é sempre meu, né, bicho? Porra, falar desse filmaço Cara, aí, ou o que eu sempre digo, ser considerado apto pra falar desse filmaço, né? Meu Deus. não, a gente tá se tornando PhD no Teshigahara, hein, Bah, cara. Vou te dizer que não é todo mundo que teve a oportunidade de se debruçar da maneira que a gente se debruçou sensacional, né? na obra do cara. Baita diretor. Falamos aqui sobre A Mulher da Areia, que é um filmaço. Filmaço, 10 de 10. Sim, E na minha sim. opinião, esse aqui, embora não tenha tido o sucesso e o prestígio inicial que A Mulher da Areia teve, é outro filme 10 de 10 também, cara. Vamos começar pelo fim, então, William? Vamos quebrar um pouquinho Caramba, os podemos, paradigmas? podemos. E aí, se você tivesse que levar um filme, um dos dois, para uma ilha deserta para você viver o Porra, resto dos seus dias, pô, é um DVD, o cabo lá que vai conectar na tomada na árvore e o filme? isso, A Mulher da Areia ou A Face de um Outro? isso que tu começa esse episódio se referindo a mim como um grande amigo, né? Dá pra ver que é o que um grande amigo faria mesmo, né? Esse tipo de pergunta aí. Já te coloquei nessa roubada, né, Pô, bicho? bicho, não Puta sei, eu que acho que pariu. eu. Acho que eu Fácil. preferia fazer o que um pai faz quando tá criando dois filhos, assim. Se os dois estão brigando, não vai ficar com nenhum dos dois. Eu acho que Boa, é uma boa, é é uma tipo boa, é uma isso, boa porque, saída. cara, esses dois filmes, eles são, pra mim, o tipo de coisa que enquanto cinéfilo e uma pessoa que preza pela, pela reflexão proveniente da arte, é uma delícia esse tipo de filme aí, cara. Né? Inclusive, esse tipo de característica que esses filmes carregam é o que me fez, por exemplo, quando eu tinha meus 20 anos de idade, 21, 20 anos, que eu me apaixonei pelos filmes do Bergman exatamente por isso, inicialmente. Essa questão de interpretar os símbolos, todo esse pano de fundo, essa verve psicanalítica, tudo isso que fala sobre essa carga psicológica, isso tudo me fascina demais. O tema da identidade é um tema que me fascina demais. Já falei sobre isso em alguns episódios do PFC e em algumas Sim. lives também, né? Inclusive tem uma live que a gente fez sobre os filmes que moldaram a nossa cinefilia e eu falo exatamente sobre isso, assim. E o filme que eu falo, que me refiro a esse tema quando a gente foi falar lá, foi quando falo de Men on the Moon. Estamos falando de Andy Kaufman, que, pelo amor de Deus, Que já foi, inclusive, abordado por nós aqui com o Brilho Eterno de Homem Sem Lembranças, né? exatamente, né? Já Então, foi aí mais um link. citado. O Andy Kaufman foi um cara que, na vida real, brincou com com essa coisa da identidade, os personagens, as máscaras, então pagou um preço alto por isso, naturalmente. Sim, Mas o tema da identidade sempre foi uma coisa que me fascinou. E esses dois filmes têm isso, né? Embora aqui tem. seja uma coisa muito mais verticalizada, Aqui é central, é, né? Aqui é mas em A Mulher central. da Areia também, né, cara? Também existe. Vai haver. Aliás, isso é interessante. Você assistiu quantas vezes a esse Eu aqui, assisti William? 3 vezes A Três Face de vezes. um Então, Outro. empatamos. É? 3 vezes. Eu tinha assistido uma antes, né? Inclusive, foi a experiência que serviu como gênesis para a ideia de fazer esse episódio aqui com a Uhum. dobradinha. E vi mais 2 vezes aqui para nossa preparação. E o que O. eu achei interessante dessa última vez, e aí eu queria também já capturar a tua percepção nesse sentido, é que o Tanin Nokal, que é a face de um outro aqui, dando a ele os créditos originais, aqui o título original, ele tem uma conexão muito forte com a Mulher da Areia que eu não tinha notado nas primeiras 2 vezes que vi. Hum. Inclusive aquela cena que a gente fala no episódio anterior do cara no barco encalhado na areia, Verdade. ela se repete Ela se aqui, cara. repete, ela se repete. Naquela subtrama, né? Sim, naquele subsegmento da menina, exato. Isso, é verdade. Na hora que eu vi, eu falei, opa! Esse filme eu assisti, é um filme que eu já tenho aqui há um tempão, Uhum. né?
E. Ah, uma hora eu vou ver, uma hora eu vou ver, uma hora eu vou ver. Quando você me abordou, ele, vamos fazer esse episódio? Então, vamos assistir esse filme aí. Daí eu dei play. E, pô, sensacional. É o tipo de coisa que eu adoro. E uma coisa que eu acho incrível. A gente falou sobre isso quando falou de A Mulher de Areia. Sobre como o Kurosawa foi acusado de ocidentalizar, né? O cinema Uhum. japonês. O que eu acho, assim, um pouco radical de se falar do Kurosawa, porque Também acho. apesar dele pegar peças do Shakespeare, várias delas, né? Mas ele sempre tinha um toque oriental, inclusive até a própria trilha sonora era uma coisa muito típica do Japão e tudo mais. Que é uma coisa que nesses dois filmes de Shigahara eu não vejo traços tipicamente orientais, asiáticos, japoneses. São filmes universais, São né? filmes Eles vão falar. Eu universais. acho que o contexto, a gente pode falar um pouco melhor sobre isso, e Claro. a gente já deu a gente já traçou ali um leve esboço disso no episódio anterior, mas o contexto ele é muito forte Sim. daquele Japão pós-guerra, e a gente vai falar disso mais adiante. Totalmente, cara. Totalmente. Mas são ensaios realmente universais, né? E São. até achei interessante, no Mulher da Areia, ele começa muito declaradamente voltado para esse link, para essa ponte com a Nouvelle Vague francesa. Uhum. Ele até traz nos créditos, escrito na tela, não é uma questão de legenda, Uhum. em francês ali as traduções dos títulos, enfim, do pessoal que compõe ali elenco e corpo de produção. Aqui eu já acho que ele está voltado para os Estados Unidos. Né? Tem uma questão meio noir no filme, com essa fotografia black and white, com o uso das sombras. Esteticamente, você fala. Esteticamente falando, eu acho que. E até assim, da maneira como ele apresenta o filme, eu acho que ele estava alvejando também, ainda que seja uma produção independente, esse mercado americano. O filme foi exibido lá logo depois do primeiro tour local no Japão. Uhum. Não obteve sucesso, mas dá pra ver que ele estava de repente mirando nesse mercado americano pós-clássico, digamos Claro, assim. Né? claro. Eu acho que é um dos filmes mais bonitos da década de 60, cara. Um dos filmes mais bonitos que eu já vi, né? É engraçado que ele é um filme de 66, vai aí lançar no mesmo ano que um outro clássico, né? Do que, na minha opinião, é um dos diretores assim mais fascinantes de toda a história do cinema, que é o Persona, do Ingmar Bergman, né? E é um filme que tem. Engraçado, cara, porque assim, você tá falando Claro que ele é disso. mais ambicioso que Persona, eu acho. Mas tem uma coisa assim, são filmes do mesmo ano, então eu não consigo de maneira alguma imaginar que um tenha influenciado o outro. Não, também não. Até Mas, porque são mas o abordagens. filme, O tema pode ser parecido, mas as abordagens são muito muito distintas. diferentes, Muito mas existem distintas. takes, eu tô falando aqui de cinematografia, Eu concordo fotografia. totalmente com você. Existem takes das fusões das faces, Exatamente. inclusive o pôster japonês do Face de um Outro, não sei se você já teve a oportunidade Sim, de já ver. vi. Ele tem as duas mulheres, as duas personagens femininas mais Femininas. fortes, a do subsegmento e a esposa do cara, Okuyama. com essa face, essas faces se fundindo na tela. É. Cara, é muito louco que em 1966 dois filmes completamente separados geograficamente, distantes Trariam isso, né? geograficamente, Isso talvez, né? cara, é uma consequência da matéria-prima desses filmes. Eles não são filmes que trazem grandes desdobramentos em termos de trama, né? Verdade. Os desdobramentos, assim, dramáticos, eles não são tão importantes no filme. O que é importante realmente é o pano de fundo, né? A camada é a coisa mais importante. Tanto que os desdobramentos, por mínimos que sejam, na verdade, se você for pensar em camadas, vai acabar trazendo coisas muito grandes. Mas em termos de trama, são dois filmes que não. E Ele eu não acho tem que isso se dá. aqueles milestones, né? Não é Não, um filme de não é um filme de acontecimentos. spoiler, por exemplo, não é um filme que você Não, pode, não, spoiler, não é, né? não. Então eu acho que a matéria-prima da qual esses filmes foram inspirados, e eu acredito que tem muito a ver com o lance da psicanálise, especialmente alguns conceitos do Jung, eu acho que isso faz a coisa ser um pouco parecida. Quando eu assisti essa questão da. Você está falando de uma cena no consultório, né?
que tem a face do tá Sim, de no lado e consultório, exatamente. ela de frente se completa, assim. Que é uma coisa que Que vai... essa, na verdade, essa do consultório, porque essa do pôster ela não é uma cena do filme, que eu Não, falei não, das personagens femininas, não. mas a cena do consultório, você tem o médico de frente e o cara que tá com Com a as face bandagens, enfaixada tá de perfil, né? de perfil, É, e as faces dele elas estão prestes a se fundir presta ali a se fundir. naquele movimento. E me lembrou, sabe o quê? Na hora eu não associei nem a Persona, porque assim, embora sejam filmes do mesmo ano, Persona pra mim é a coisa mor, né? Você tem assim um... Porra, Persona é o auge da experimentação do que pode ser Total. perfeito em termos de interpretação e simbolismos. Então parece que é o pai de todos, mas pô, são filmes do mesmo ano, até meio sacana falar isso. Mas na hora me lembrou diretamente a Última Noite de Boris Grushenko, que é um filme Sim. subestimadíssimo do Woody Allen, Baita que filme, eu do Woody adoro. Allen. E lá, propositalmente, né, o Woody Allen é um fanzaço de Bergman, vai fazer referência a isso. Lá O esse tempo tipo inteiro. de take, esse tipo de tomada de close, é proposital justamente porque ele quer fazer uma cena ao mestre, né? Então na hora que eu Sim. vi, me lembrou diretamente a Boris Grushenko. Pensei, ó, pô, mais um filme fazendo Lembra mesmo? referência à persona, mas... Bom, nesse caso, não dá pra dizer, né? É É difícil difícil, atestar. é. E outra curiosidade que tem com relação a esse ano de 1966, e é curioso também porque há pouco tempo atrás, questão de semanas, o PFC lançou um episódio sobre o Frankenheimer, Uhum. existe um filme do Frankenheimer de 66 também, o Seconds, que é acho que o Verdade. nome é Ah, como é que... Segundo Rosto. Segundo rosto, isso mesmo. Eu tenho esse DVD aqui da Criterion, Olha que é o maravilha. meu predileto do Frankenheimer, Olha só. e ele tem uma... Não vai ser tão profundo e não vai apresentar tantas camadas quanto Persona e a face de um outro, mas é um baita É um baita filmaço filme. Gosto muito também. que vai ter também essa questão da identidade justamente simbolizada por essa troca de faces, né? Sim, exatamente. Que é Então, é um porra, tema que que vai... ano, cara. E essa coisa da persona, a gente pode fazer uma breve, sei lá, um breve comentário sobre isso. É uma coisa amplamente explorada, né? Eu acho engraçado porque Uhum. esses filmes, por exemplo, que a gente tá falando, a gente citou Persona, esse próprio filme, é um filme às vezes que as pessoas vão ter uma tentação em vestir terno e gravata para assisti-los, né? O que pra mim é uma grande besteira, porque essas coisas pra mim elas estão... Cara, tudo que me oferece camadas são coisas que me interessam. Por que eu tô falando isso? Porque quando você vai ler os quadrinhos do Batman, por exemplo, você vê isso amplamente explorado lá também. Essa Sim, questão da persona, né? sim, Até porque, pô, o Batman talvez mais escancarado porque é um personagem extremamente perturbado, né? Mas você sim. tem isso em Homem-Aranha, você tem isso no próprio filme O Máscara, do Jim Carrey dos anos 90. Claro, de uma forma muito Tem. mais leve, mas você tem essa coisa do cara que é tímido, retraído, se sente um fracassado, uma autoestima no fundo do poço, mas de repente ele tem esse aparato que ele usa e que transforma a personalidade no completo oposto, justamente por ele estar usando um rosto que não é o rosto original dele. Sim. Então, E a gente precisa de tudo isso, né? É a bom gente dizer, precisa de tudo porque isso. o pessoal gosta de criar essa rivalidade entre o popular e o art house ali, né? Exatamente, meu amigo. Cara, besteira Isso é uma total, grande gente. besteira. Uma grande besteira. Besteira total. Especialmente, pô, assim, ó, os próprios quadrinhos os quadrinhos do Batman e a maioria dos filmes feitos sobre esse personagem são filmes absolutamente, na minha opinião, fascinantes do ponto de vista psicanalítico, psicológico. Pô, Sim, são filmes incríveis, cara. sim. Pra além da epicidade da coisa, ou da ação, enfim. O que me fascina nesses personagens é justamente essa característica. E que é abordada aqui, né? Então Total. é uma matéria-prima muito interessante e riquíssima, né? E olha a elasticidade que ela tem, né? Você pode ter um Ingmar Bergman tratando disso, e ao mesmo tempo você pode ter, sei lá, o Grant Morrison escrevendo um quadrinho sobre um cara vestido de morcego que adentra um sanatório de malucos a fim de resgatar uma refém, por exemplo, e vai enfrentar os medos dele lá. Pô, olha isso, Sim, cara, né? Então, sim. isso tá incutido da coisa mais, assim, acadêmica ou erudita que seja, até o popular, como você mesmo falou, né? E de Sim. forma E que fala competente. muito desses anos 60
desse eco do pós-guerra, que é realmente quando todos esses grandes pensadores das mais diversas formas artísticas e suas subcategorias começam a se questionar, cara, quem nós somos e para onde vamos, assim, né? O que está acontecendo? Eu acho que existe uma crise no sentido técnico e não crítico, né? Não popular. É uma crise, assim, de identidade, incerteza. de identidade. Identidade. Essa crise de identidade, ela é a matéria-prima, talvez. Ou uma das matérias-primas das quais especialmente no caso desse filme, um filme que, apesar de trazer um tema que é universal, mas se contextualizar no Japão, o Japão era um país que naquele momento sofria ainda essa crise de identidade por conta do que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, por conta da perda da guerra, né? A gente talvez mencionou isso brevemente em A Mulher da Areia, e aí mais uma vez eu tenho que fazer esse link com a cultura pop. Por exemplo, se você assistiu o Godzilla de 54 e você acha que o filme é mais aquele fetiche japonês sobre monstros gigantes que vêm do fundo do mar para destruir a cidade grande, isso é uma visão muito superficial da coisa, né, Total. Felipe? Se você sabe o contexto no qual aquele roteiro foi escrito e no que aquele filme significa, né? Ele é um monstro que vem de testes nucleares, né? Ele vem do fundo do mar e é isso que ele vem. Ele representa a invasão Yankee no Japão e a busca por identidade que eles estavam passando por aquele momento, né? O Godzilla, inclusive, ele é eu adorei que você trouxe esse paralelo logo de cara. A gente vai se aprofundar sobre isso também, mas ele é o paralelo perfeito com esse subplot, com esse subsegmento da menina. Com certeza. Porque ela é o que eles chamam lá de Ibakusha, que são esses filhos os contaminados, bombas né? Atômicas, os contaminados. Isso. Sejam os que desenvolveram isso durante ali a contaminação, sejam os que nasceram de pessoas que foram expostas à radioatividade, né? Mas ela é um Godzilla ali, de ela alguma maneira. Claro que sim, né? Dentro do filme. E isso só para ilustrar mais uma vez como se a gente for olhar com um olhar mais superficial para essas coisas que são populares, a gente vai perder tanta coisa interessante. Eu já vi tanta gente, às vezes quando eu falo sobre o filme do Godzilla, e como para mim ele é fascinante desse ponto de vista sociopolítico que ele tem, muita gente que torce o nariz, né? E por ironia, os Estados Unidos nos anos 90, nas mãos do Roland Emmerich, vão fazer um remake desse filme e vão excluir todo o contexto sociopolítico e transformar num filme de ação sobre um lagarto atlético que quebra Nova York, né, cara? Sim. Totalmente. Aí você perde totalmente essa dinâmica. Totalmente. Mas o que eu acho interessante de comentar, de repente, para fechar esse preâmbulo bacana acerca de como é fundamental a gente ser aberto a essas diferentes formas, né, que o cinema e outras formas artísticas também compreendem, outras linguagens artísticas compreendem, você tem muitas vezes nesse cinema que o pessoal chama de forma pejorativa de enlatado, você tem caras que tinham que achar maneiras muito criativas para passar suas mensagens e para exprimir, né, a sua arte sem os recursos e a liberdade que um cara como Teixiga Hara tinha ali. Ele podia fazer o que ele quisesse, não tinha nenhuma restrição. Exatamente. Né? O cara que está no sistema dos estúdios. Então também é fascinante você dar crédito a esses caras que conseguiam trazer os símbolos, que conseguiam colocar ali no plano 2, 3, 4 as mensagens que não podiam em função do sistema que regia ali e aos quais eles eram empregados, a dinâmica dos filmes. Então, pessoal, saiam dessa armadilha. É uma armadilha mesmo. É uma armadilha. É basicamente pensar em como os cantores aqui no Brasil compunham numa época de ditadura. Você tinha que usar símbolos, você tinha que driblar o sistema. Dentro das artes populares, seja no filme, seja na literatura, seja nos quadrinhos, esse tipo de coisa é tão ricamente explorado. E isso que você falou eu acho perfeito, porque eu e você nascemos em 89, nós somos de uma geração que consumiu muito do enlatado. Eu tô falando assim, de coisas que passaram na sessão da tarde que eram maravilhosas,
Pô, eu não tenho como dizer pra você que um filme, aspas, enlatado, como Conta Comigo, é um moldador da minha personalidade. Total. E é um filme absolutamente enlatado dentro dos padrões aí. Um filme como Inimigo Meu, por exemplo. Uhum, Pô, é um filme. uhum. Porra, sei lá, se Ótimo. um dia eu tivesse um filho, eu queria que meu filho assistisse Inimigo Meu, pô. Que acho que a melhor forma de explicar segregação racial pra uma criança é aquele filme ali, cara. Ou O Cão e a Raposa da Disney, uma animação, poxa. Que aliás, Sim. as animações. Talvez a gente esteja divagando um pouco aqui, mas é. As animações é outra coisa também que sofre um preconceito. E eu acho que muitos dos grandes choques de realidade que eu, particularmente, já levei na vida, talvez foi assistindo animações, cara. Então, Total, assim, total. a gente não pode subestimar essas coisas, né? Enfim, Não, é isso. não. Muito bom. Eu acho que é uma introdução válida. Voltando ao filme, William, eu vou te dizer já de partida, tá? Você não escapou da minha pergunta ali. Opa, Você driblou ela, você chutou a lata, né? driblei, Estrada adiante, driblou, driblei. mas no final do episódio você vai ter que dizer qual dos dois, ou vai com Duna 2. Você que escolhe, cara. Duna Se não escolher 2. nenhum dos dois, vai com Duna 2 para uma ilha deserta para viver o resto dos seus Caceta. dias. Bom, filme, cara, a gente tem aqui o retorno desse quarteto que a gente brincou aqui, o quadrado mágico do Teshigahara, Sim, ele na direção, o Hiroshi Segawa com uma fotografia maravilhosa, como cê você é falou, louco. para mim é um dos filmes mais bonitos que eu já vi Bonitos, na minha vida. belíssimo. Com- Takemitsu Na vai trilha, repetir de alguma maneira aquela questão sonoplástica, sim. sensorial em alguns momentos, mas com também uma trilha aqui um pouquinho mais Convencional, vamos dizer assim. convencional, Valsinha, convencional. né, e tudo mais. Que fecha... Ainda que a valsa, a gente pode discutir isso, a valsa, ela tem muito essa coisa. Uma das gênesis da valsa, enquanto dança erudita, era esse baile de máscaras, né? Claro, claro, com certeza. Então, a entrada da valsa ali, e não sei se você reparou que quando ela é cantada naquele bar que o médico e o Nakadai se encontram, quando ela é cantada em alemão. Uhum. Então você tem uma questão de valsa nesse link com as máscaras, com o baile de máscaras. E a linguagem alemã ali, do pós-guerra. O cara, em todos os momentos, ele está, de alguma maneira, injetando A própria cena final reflexões. confirma isso que você fala, Total, total, né? total, total. E a gente vai chegar lá. Claro. Teshigahara, Toru Takemitsu, o Segawa na fotografia e o cara que novamente é o novelista, romancista, base literária e roteirista do filme, que é o Koboabe. Pois é, cara. Porra, é por conta de situações como essas que a gente tem milagres repetidos aqui, talvez, né, Exato, cara? exatamente. Timaço, Duas né? obras-primas no intervalo de 2 anos. É, 2 anos. 64, A Mulher da Areia, 66 66. esse. Não, com certeza, Filmaço. com certeza. Esse livro do Kobo... É também um livro do Koboabe esse, né? Também o livro do E, Koboabe, até interessante a capa dele, tem cara, o que esse eu não seria. li. Quer dizer, eu não li A Mulher da Areia também. Sim, É. Mas esse é um que eu tenho muita vontade de ler, cara. O. eu tenho vontade de ler também. A gente pode falar assim, eu não li o livro, mas eu explorei algumas questões do livro Uhum. aqui. Inclusive as decisões do próprio Koboabe no que diz respeito à transição do livro para o roteiro. Que isso é Isso é interessante, né, interessante, cara? ele faz mudanças, ele opta por fazer mudanças. Eu vou citar uma aqui de partida, só para o pessoal dimensionar como ele eleva o nível de experimentalismo do filme. Né? Ele, no livro, o subsegmento da menina, que é contaminada pela radioatividade e tem aquela marca muito forte no rosto, ele é um filme que o personagem Hum. do Nakadai assiste. O senhor Okuyama? E sim, o senhor Yokoyama. O personagem Nakadai. Como é que é o nome dele? Senhor Okuyama. Okuyama, exatamente. E no filme ele simplesmente faz um subsegmento que interage com o filme, que interrompe o filme muitas vezes de uma maneira muito mais experimental. Uhum. Essa é uma das mudanças que acontecem ali. Que eu acho que é uma saída mesmo, né? Porque você tá lidando com mídias que são diferentes também, né? Como é que. Total, total. Não tem como, assim.
Você até poderia pensar, porra, o filme dentro do filme tem uma questão de Poderia. metalinguagem, mas eu acho que fica muito mais rico Claro. ele fazer esses cortes abruptos que você não espera. E o que é interessante desse subsegmento é justamente a similaridade que ele apresenta em relação à Mulher da Areia. Você tem areia, muita areia nesse subsegmento, que ela parece que ela mora ali em Nagasaki, né? Ela dá a sensação, ela fala isso algumas vezes. Ela teme muito uma nova guerra, né? Uma nova guerra. Você tem nesse subsegmento, e aí eu vou te falar uma coisa aqui, pra montar, editar o episódio anterior, eu ouvi e tive que utilizar 17 pedaços diferentes da trilha do Takemitsu pro Mulher da Areia. Eu fiquei desconfiado que ele usou os mesmos materiais em alguns trechos do Face de um Outro, para esse subsegmento. Uma parte de ventania ali, da areia se movendo, tem alguma coisa que é muito parecida. Então, a trilha também é parecida, mas a atriz que interpreta a Mulher da Areia, ela é, na verdade, a enfermeira. Ela tá aí. O ator tá também, aqui, né? É enfermeira. O ator também. Ela Personagens bem menores. A nossa querida Kyoko Kishida, brilhante no Mulher da Areia, aqui um pouquinho mais contida. Aqui um pouquinho mais contida. Aliás, sempre trabalhando com excelentes atores, né, cara? Sempre trabalhando com, meu Deus, excelentes atores. Ele dá a sensação de ser aquele cara que o pessoal escolhia trabalhar com ele, né? Tipo, não quero nem receber pra participar desse filme. Assim. Pois é. Por exemplo, ele pega o Eiji Okada pra ser o chefe do cara lá. Pois é, cara. Sim. Não agrega absolutamente nada, entendeu? Sim, claro, tô exagerando, mas não é um papel de destaque. William, me diz uma coisa. No episódio anterior, você descreveu o plot de Mulher da Areia como um cara que tá num buraco tentando sair. Como que você descreve a face de um outro? A face de um outro, eu acho que pode ser um cara tentando sair de um buraco também. Mas eu acho que tá tentando sair de um buraco negro que nem ele sabe, né? É um buraco negro escondido na sombra da consciência, né, cara? Bom, eu imagino que quem tá ouvindo esse episódio naturalmente já viu o filme, eu acho. Mas se você não viu o filme, vou falar aqui um pouquinho sobre a sinopse dele, né, Felipe? Só pra... Claro. É a história de um cara, de um homem que sofreu um acidente gravíssimo no rosto, queimou o rosto e ele usa bandagens, né? E isso faz com que ele se sinta alienado da sociedade, enquanto massa realmente, né? Sinta a falta da integração social. E uma das coisas que ele faz é pedir participar, ser cobaia de um experimento do psiquiatra dele, que é o de enxertar, né, uma máscara, né, a face de um outro aí. E é isso. Essa é a sinopse do filme. E que eu acho basicamente é isso. Que acho que a gente já pode até começar a falar o seguinte. Eu sou absolutamente fascinado pela questão que o filme traz, que ele diz que o que é de fato a personalidade dele e o que é a interferência ou a influência da máscara que ele adquire, né? Que ele adquire, porque quando o filme começa, ele já tá com as bandagens. Então, assim, a gente já pega o filme quando o personagem já tá passando, ou já passou, ou tá à beira de um processo de despersonalização. Total. Então a gente não sabe qual é o ponto de partida daquele personagem, em termos comportamentais, por exemplo. Não tem uma linha de base. Não eu acho isso maravilhoso. Eu também gosto muito. Essa é uma escolha espetacular. Porque realmente não importa, né, Felipe? Isso. Não importa. E ela poderia só te enviesar. Né? E é muito engraçado e é muito real esse conceito. Eu assistindo o filme, eu comparo muito com a maneira como se toca guitarra, por exemplo. E já vou te dizer por quê. Porque se você, por exemplo, acha uma escala e você tenta tocar ela em todo o braço da guitarra a fim de adquirir memória muscular,
chega um momento em que você está acompanhando aquilo, aquilo vira uma memória muscular e, portanto, vira uma coisa automática. Se você quer aplicar aquilo, você pode tocar aquilo gratuitamente e aquilo fica sem melodia, é só uma escala sendo tocada. Ou seja, teus olhos te atrapalham, né? Se você for tocar música com os ouvidos, se você for buscar melodias, se você esquecer a memória muscular, ou melhor, usar ela a teu favor, esquecer os olhos, a chance de você ter um resultado melhor é muito maior. Sim. Então, nesse caso, é muito parecido, porque ele sofre esse processo de despersonalização e, no entanto, a gente não sabe qual é o ponto de partida que ele tem pré-acidente. Mas depois que ele tem a máscara, alguns comportamentos começam a ser novos pra gente, espectador. E você não sabe qual é o ponto de partida. Se é um ponto de partida pré-acidente, se é um ponto de partida inerente ao novo rosto, né? O que esse cara tá tateando? Qual é o caminho que ele tá... Será que é uma memória isso? Será que ele tá se deixando ser guiado por algum sentido? Né? E é fascinante acompanhar esse processo. Uma coisa que eu acho sensacional nessa... Falar um pouco ali da intro, o Felipe. Ela começa com vários fotos 3x4, né, cara? Sim. Aliás, eu acho que esse é um ponto bacana que também cria uma perspectiva, né? Ou coloca em perspectiva o estilo do Teixeira. Eu assisti 4 ou 5 filmes dele. No Mulher da Areia, isso a gente comentou bem a fundo. O começo é um momento, é uma parte do cinema dele que não deve ser ignorada, né? Eu vou tomar cuidado aqui para não, porque a gente está sendo gravado, mas assim, ele esfrega na cara da sociedade. Os inícios dos filmes dele são absolutamente espetaculares, né, cara? Então ele começa com aquelas fotos 3x4. Muito próximas. Aí ele, muito próximas. E vai se distanciando. Vai se distanciando a câmera, depois ele entra naquela reflexão que você só vai realizar lá na frente, e ela tá muito conectada com o final do filme, que é o protótipo da mão. O psiquiatra tá te mostrando o protótipo da mão, então a câmera, ela tá na sua cabeça, sob a sua perspectiva, é espectador, você tá olhando pro psiquiatra, pro médico, ele tá te mostrando o protótipo da mão e dizendo, isso aqui são apenas objetos, o que importa é como isso vai dialogar, interagir, dominar ou ser dominado em relação ao que está dentro de você. Isso. Então ele está praticamente ali dizendo o seguinte, você a partir de agora, espectador, vai passar pela jornada do personagem. Sim. Que aliás... Você vai sair desse filme querendo correr pra frente do espelho e ver se você é você mesmo. Exatamente. Que, aliás, enquanto isso ele conversa com esse personagem, e o personagem é visto através de um raio-x. Você vê o... Exato. Que é isso. Que é a sequência. Pra mim, é como se ele admitisse que o corpo é um avatar e tentasse atravessar esse personagem em busca da própria identidade dele. Ou que ela... E essa imagem do raio-x é maravilhosa. É sensacional, né? Cara. Porque ela cria, ela já dá uma sensação, não sei se você teve essa percepção também, a câmera ela vai fazer um 360 no crânio do cara, e quando ela pega a parte de trás, né, você vê a boca abrindo e mexendo, mas você tá vendo ela pela parte de trás do crânio, numa visão raio-x. E o cara parece um extraterrestre. Sim. Então tem essa noção de monstro, de Godzilla. Tem uma noção até meio do corpo físico como uma espécie de avatar, cara. Tem. De avatar, assim. Uma coisa meio... Isso aqui é um aparelho. É um avatar, assim, que você pega emprestado. É um veículo que você pega emprestado. O que você vai construir vai ter a ver, talvez, com o teu meio social, né? E o que o filme vai explorar muito mais profundamente é quanto à aparência, né? Porque há pessoas, eu acho que... Há pessoas não, né? Parece assim que há umas que sim, outras não. Mas existe uma coisa meio existencial que é latente nessa parte do filme, né? Que é de pessoas que planejam ou contornam as suas identidades justamente em volta da própria aparência, né, cara? Exato. Né? E aí é até legal você dizer isso,
É importante você dizer isso porque a gente entregou aqui uma sinopse resumida, mas o cerne desse descontentamento, dessa insatisfação dele com um novo mundo pós-acidente, que ele está com a face totalmente destruída, queimada, é essa noção que ele tem de que a mulher o rejeita, a esposa o rejeita. Sim. E não fica muito claro no filme, ele deixa isso muito tênue, eu queria até ouvir sua percepção a respeito. Não existe uma cena que evidencia essa repulsa dela em relação a ele. Claro que existe um estranhamento. Existe. Mas ele talvez esteja se rejeitando antes mesmo dela o rejeitar. Ah, isso com certeza. Ele tem uma auto-rejeição e ele externaliza isso, né? É como se ele se rejeitasse antes de ser rejeitado também. Eu acho Exato. que, como a gente não tem esse ponto de partida, esse ponto de referencial pré-acidente, eu acho que ele se torna uma pessoa extremamente desagradável. Sabe, em algum momento, um outro paralelo que eu fiz? O livro do H.G. Wells, O Homem Invisível. Sim, Né? Eu fiz esse paralelo também. Que tem uma adaptação de 1928, se não me engano, ou 32, acho que é 32. 32, né? E ele também, conforme ele vai experimentando essa questão de estar invisível, ele também vai se transformando num monstro por estar invisível. E eu acho que é isso que a esposa um pouco... 33. É isso que eu acho que um pouco... Ela não é nomeada no filme, ela é só a senhorita Okuyama, né? É isso que eu acho que a senhorita Okuyama experimenta. Talvez não haja uma rejeição física dele, por mais que haja estranhamento por parte dela, normal. Mas talvez a rejeição seja pelo que ele se tornou, né? Ela parece ser uma pessoa que tem uma... Pô, não sei nem como chamar isso, uma abertura talvez. Talvez o que rejeita, o que faz ela rejeitar ele seja a própria pessoa que ele se tornou, né? Ele não dá nenhuma... No filme, ele não dá nenhuma abertura para que ela possa escolher se quer ou não rejeitá-lo, né? Ele tá sempre provocando ela, né? Sempre provocando, maltratando. Pô, tem uma hora que ele fala, Felipe, que ele fala assim, que gostaria até de queimar o rosto dela para que ela se tornasse uma igual. É absurdo. Isso é bem filosófico também. E me lembra um pouco, lá vai eu, né? Me lembra um pouco o livro da Mary Shelley, Frankenstein. Total. Eu tô com ele aberto aqui. Aí, ó, no momento em que a criatura encontra o criador e ele diz... Aqui tem, E ele diz que experimentou tanto da rejeição social por conta da aparência dele, que o acordo que ele faz com o criador, né, com o Victor Frankenstein, é de que cria uma fêmea para ele, né? Uma igual a ele. Sim. Então isso é bastante filosófico, é bastante reflexivo. Tem bastante Mary Shelley, que é mais uma daquelas peregrinações que a gente falou do Abbey, nessas idas e vindas com as influências que ele recebeu da base literária ocidental. Uhum. E, cara, eu acho assim, já engatando essa sequência inicial, logo no primeiro momento que ele tem interação com a esposa ali no apartamento, ele pede para as luzes se apagarem, né, justamente porque ele se rejeita mais do que qualquer outra pessoa, e ele tenta agarrar ela de uma maneira meio surpreendente. Sim. Ela naturalmente reage àquilo com surpresa e né, uma certa autodefesa, e ele toma aquilo como fui rejeitado pela minha esposa. Eu acho curioso isso, porque se você ler qualquer sinopse do filme, tá lá cravado em pedra, um homem que é rejeitado por sua esposa. Será que essa é a melhor forma de descrever? Eu também não tenho essa segurança, pra ser bem honesto contigo. Até porque a gente sabe que uma das coisas que tá na cabeça dele muito antes de colocar a máscara é seduzir a esposa já usando uma máscara. Sim. Então eu acho que isso é mais uma obsessão dele do que um fato, na verdade, né? Sim. Eu acho que ele se torna primeiramente desagradável a ela, assim. Por conta da personalidade que ele acabou despersonalizando, vamos dizer assim.
Mais um paralelo com a literatura a gente pode fazer com o livro do Robert Louis Stevenson, né? Que é O Médico e o Monstro, né? Sim. Até porque no final tem um paralelo Tem um paralelo claríssimo claríssimo, do e médico. já no meio do filme eu diria. Porque se enquanto ele está deformado, ele se comporta basicamente como Mr. Hyde. Mr. Hyde, Sim, né, o alter ego do Henry Jekyll, tinha uma leve deformidade que era difícil de nominar, mas tinha uma agressividade inerente a essa deformidade. sim, Perceba que sim. o Henry Jekyll, por ter traços no rosto mais gentis, traços mais sutis, era uma pessoa naturalmente bondosa, benevolente, gentil, generosa e tudo mais. Então já na metade do filme, a gente já tem esse paralelo, né? Sim. E é muito legal porque ele vai explorar essa ligação com o médico e o monstro de duas maneiras diferentes. O, realmente, assim, a convergência e a divergência do subplot. Uhum. Porque no subplot é o inverso. Ela tem a deformação, mas ela é muito doce. Né? Porque o que me parece é que ele está mostrando duas faces da sociedade japonesa. Não sei se você tem essa percepção também. Uhum. Em uma delas, esse novo Japão que precisa reconstruir sua face. E aqui a Pós-guerra, gente né? pode falar um pouco mais. Depois das bombas atômicas, vamos lembrar, Japão dominava todo o Pacífico, É. praticamente. Era o grande E poder do foi um Pacífico. país extremamente agressivo na Segunda Guerra, né? Não, e antes E também, antes né? As também. guerras sino-japonesas são as mais É. sangrentas da história. São várias agressões às Chinas, às Coreias, às ilhas do Pacífico. E até O o que o Japão momento. foi fazer em Pearl Harbor? Pois é. E assim, até o momento em que esse episódio foi gravado, o Japão assume como é que eu vou dizer, uma posição absolutamente pacífica até os dias de hoje. Exato. E isso tem muito a ver com esse pós-guerra. Sendo Porque inclusive até você, exemplo, né, Felipe? com o Tratado de São Francisco de 51, que dá fim à guerra, então o Japão volta a ser um país depois da derrota na Segunda Guerra Mundial, ele tem que se abrir aos agressores. Sim. E vamos lembrar que, assim, por mais que guerra é guerra, proporcionalidade importa. E as bombas de Hiroshima e Nagasaki representam agressões de uma intensidade que talvez nunca se repetiu na história. É. Assim, é de um nível de agressão. Não sei se você vai concordar comigo, Sim, assim, com certeza. Que recolhe, né? né? Que Exato. recolhe. E aí você tem que se abrir economicamente, culturalmente, para os seus agressores, por questões geopolíticas e econômicas, né? E aí você tem aquela coisa, não temos face, temos que reconstruir a face. Uhum. E eu acho que ele está falando muito dessa sociedade pós-guerra, pós-Tratado de São Francisco, que precisa recuperar sua identidade, mas segue totalmente condicionada a valores superficiais, Uhum. né? Eu. Então, assim, o próprio japonês, a própria sociedade japonesa, desculpa seguir um pouco mais aqui, Não. se agredindo, né, como um eco da própria agressão que sofreu. É um pouco da leitura que eu faço desse contexto que abraça o filme. Sim, sim. O. A Face de um Outro certamente é um filme que, pô, trata de identidade. Mas assim, eu concordo totalmente com isso que você falou, porque acho que trata muito bem da identidade interna, da identidade individual, mas também da identidade coletiva, né? Sim. Quem tu é para a sociedade, quem tu é dessa projeção, né? E quem tu é para si mesmo. Então, assim, é uma analogia perfeita, porque. E acho que muito disso que tu falou se confirma mesmo naquela subtrama, né? E muito mais na cena final, Uhum. talvez, né? Sim. Que aí você diz, ó, beleza, a gente tem aqui a jornada individual desse cara e o tema de fato é a identidade. Então, assim, a gente pode olhar para essa questão individual, onde você está tentando descobrir as coisas que estão na sombra, né? Usando aí como é que é? A teoria junguiana de luz e sombra, né? Sim. Sim. E, e quem você é enquanto sociedade,
enquanto ser humano integrado na massa, né? Uhum. Porque o filme meio que questiona se tentar ser outra pessoa faz com que você, na verdade, seja quem você é, ou se o teu eu verdadeiro é uma coisa inerente à personalidade, né? Mesmo que tu faça o máximo possível, lute o máximo possível para se separar de características que tu considera execrável em ti mesmo, Sim. né? Então, E é legal, é maravilhoso você falar isso, William, porque na obra do Abi, mesmo tendo acesso a poucos exemplos desses romances ou dessas bases literárias que ele transformou em roteiros, uhum, eu vi 3, todos no guarda-chuva do Teshigahara aqui, ele sempre faz esse trabalho meio ambidestro que você mencionou aqui, do individual e do coletivo. sim, O Mulher da Areia é o exemplo talvez mais clássico e muito, claro muito, disso, muito. né? Então ele está sempre brincando com essas duas noções. E você olha para esse filme, por exemplo, A Face de um Outro, em vários momentos ele vai brincar com essa noção de que para uma pessoa que não está integralmente os princípios daquela sociedade não estão totalmente impregnados, uma pessoa que tem uma doença mental, por exemplo, uma pessoa que é uma excluída, ou um cachorro, as diferenças de face não fazem o menor sentido. Uhum. Né? Elas não fazem nenhuma diferença. Então é interessante, ele também brinca com essa E o questão assim, contrário do que também você acontece, né, é de Felipe? alguma maneira. O Total, contrário também também acontece, acontece. né? Porque às vezes, por exemplo, por exemplo, você então é um excluído, né? Mas aí agora você é um integrado. Então significa que você vai seguir tudo que a sociedade considera normal, por exemplo, né? Que é quando você deveria, pelo menos, se questionar: será que os princípios, valores que eu tenho são valores construídos acerca da minha persona ou são valores impostos socialmente a mim? Sim, e que são reflexos do que É, você aparenta e do que claro, você é. porque eu digo E isso, cinematograficamente ele faz isso. claro, e eu Cinematograficamente ele digo faz isso isso. inclusive pensando no próprio contexto da Segunda Guerra Mundial, onde, por exemplo, você tem um cara como Hitler, né, que deu aquele golpe mais eficaz que um estadista poderia dar, que é alavancar a economia de um país e se tornar a pessoa confiante. Houve um tempo em que os preceitos do nazismo eram preceitos considerados normais por aquela população, até todo mundo sabia o que estava acontecendo, aquilo era considerado normal, Sim. né? Depois que viram o que estava acontecendo, cara, aquilo se tornou um terror e é um dos episódios mais vergonhosos da história da humanidade. Mas houve um tempo que socialmente. Eu vou te Vai lá. interromper para fazer um link, porque eu não posso perder esse teu comentário que eu achei brilhante. Essa ideia do Hitler e dessa sociedade que aparenta estar tudo bem, Uhum, está sendo cuidada e na verdade ela está sendo maquiada, uhum, manipulada, para mim o Teshigahara vai diretamente fazer esse link com o ovo da serpente naquela cena do bar, em que estão todos ali com as suas máscaras uhum. ou falando sobre máscaras e tem uma mulher cantando uma valsa em Em alemão. alemão. Sim, sim. Com certeza. Não tem Né? como fugir Porque assim, desse. eu peguei isso que tu falou porque da mesma forma que isso acontece individualmente, isso também acontece do contrário. Você às vezes não questionar valores que são considerados normais dentro da sociedade e que são absolutamente monstruosos, né? Você fala, Sim. e às vezes até pensar, caramba, por que, que eu me comporto assim? Sei lá, por que, que eu destruí o almoço de domingo da família? Não é, não é verdade? Sim. Será que foi por... Muita gente vai dizer, ah, mas foi porque eu tenho valores diferentes, meus valores são mais nobres. Será mesmo, meu amigo? Será que você não está seguindo uma cartilha? Né? Será que você não está abdicando da tua própria personalidade para brigar por valores incutidos socialmente de forma normativa por determinada cartilha? Será que esses valores são seus mesmos ou são impostos a você? Então tudo isso está em volta dessa pérolazinha que compõe a nossa personalidade, né? Eu falei do conceito ali de sombra e luz, que é uma definição junguiana, pelo que eu já li. E, pô, é Sim. uma coisa que nesse filme, cara, novamente, nessa subtrama da moça com o irmão ali, é muito mais explorado também. Eu acho que fica mais claro, né? O conceito de luz e sombra é um conceito muito Eu, interessante.
eu tenho... Bom, se você quiser falar um pouco do conceito... Posso falar brevemente? É muito simples, né? Ele diz que quando você fala de luz e sombra, você tem na luz as, como é que eu vou dizer, as características individuais que são primeiramente consideradas socialmente aceitas. Então, assim, generosidade, bondade, responsabilidade, tudo aquilo, né? E as coisas que estão na sombra é tudo aquilo que foi reprimido durante um desenvolvimento da personalidade e que pode não se adequar ao ideal de ego que você coloca por debaixo do holofote da luz, né? Não é uma coisa totalmente negativa. Então, assim, sei lá, a antítese do que é ideal, por exemplo, disso tudo que eu falei, a raiva que você tem, a dificuldade com raiva, o egoísmo, Sim. fantasias sexuais que podem ser absurdas. Esse pode ser o lado socialmente não aceito. No caso dessa subtrama, a gente vai ter ali um incesto, né? Uma coisa que não é Sim, sim. socialmente aceita. Talvez por isso que a subtrama vai ter o desfecho que tem. Mas na sombra também podem se esconder talentos ocultos e tudo mais, né? E todas E é interessante essas porque no qualidades, aspas, que cinema... foram ali colocadas na sombra de forma sectária podem formar uma personalidade secundária que fica nessa sombra, né? Enfim, é mais ou menos isso. Não sei se deu pra entender, mas acho que Não, sim. perfeito. Perfeito, perfeito. Eu te perguntei isso porque, assim, na minha visão, o conceito de luz e sombra do Jung, ele tá no Tá filme. no filme. Para mim, ele é uma influência Sim. clara Ele, pro ele, ele, Terceira ele é um conceito central, né, Felipe? Da, e ele é um conceito cinematográfico, ele é uma aplicação claro, cinematográfica. da mesma E se forma você pega, por que o exemplo, mito da caverna de Platão tá em Show de Truman, tá em Matrix, tá em Cidade das Sombras, o conceito de luz e tá na sombra Mulher da Areia, o conceito de luz e sombra tá aí, nesse filme. e ele tá cinematograficamente também. Você tem uma aplicação, você vai certamente se lembrar desse combo de cenas aqui. Porque o que ele vai fazer nessa jornada de descortinação ali da identidade? Ele vai repetir cenas em que o cara tá mascarado ali, né, com uma nova face, em relação às mesmas situações ou experiências que ele viveu Uhum, enquanto, né, ali com com a as máscara, faixas na com as cara, um bandagens. cara excluído, com a bandagem. E aí você tem uma muito interessante, com a mulher. Essa talvez seja a mais clássica, em que ele choca essas A mulher dele? diferenças. A mulher dele, ele pede para ela apagar a luz, né, ele apaga a luz Uhum, no apartamento e tenta atacá-la. atacá-la. Atacá-la não, né? Tenta, podemos chamar de como a gente entender aqui, mas ele tenta ter uma relação sexual com ela ali de Uhum. surpresa, né? Tentar agarrá-la, talvez seja agarrá-la E que aí a melhor descrição. talvez consista até E num certo ela sadismo, né? tem um sadismo. E ela não cede. Não. Na sessão em que ele está Mascarado? tentando seduzi-la com a máscara, Uhum. ele faz a mesma coisa, só que o primeiro movimento dele é acender a Uhum. luz, depois ele vai apagá-la e vai tentar atacá-la e aí ela cede. Sim, Ou agarrá-la e ela sim. cede. Perfeito isso que você falou, porque até alinhando com o Então, conceito luz e luz e sombra. sombra Tem aquele, ele está usando esse conceito o o tempo tempo todo. inteiro, para mim, propositalmente. Para mim, Jung é uma influência clara Com pro certeza, Web bicho. também. Com certeza. E esse exemplo que você deu é perfeito, porque se uma das coisas que podem ser não aceitas socialmente constam na sombra, como uma fantasia sexual, por exemplo, o fato dele pedir para apagar a luz e atacar a mulher pode ser uma tara dele, por exemplo, Uhum, né? uhum. Então é um conceito que está intrínseco no filme, né, cara? Isso aí. Sim, E é sim. Tá genial. muito E é genial. intrínseco. E, Genial. novamente, é um conceito também explorado em Persona do Bergman, né? Muito. Muito, né? O Bergman tem, ele tem aquele. Ele alcança um feito daquele momento em que. Que elas estão com Me fugiu o nome da atriz. Que ela a conta Liv Ullmann e a Bibi Anderson. a Bibi Anderson e a Livy Ouma, perfeito. E ela conta o incidente O da cachoeira? da Isso. praia e tal, dos meninos. E tem muita gente que viu aquela cena. Uhum. Mais até do que ela é mostrada, Uhum. né? É um desses momentos em que você realmente atesta a genialidade de um diretor, É. né? É um negócio Esse daí é. Falar que é gênio absurdo. é chover no molhado, né? Chover molhado. Bom,
voltando pro desenrolar do filme aqui, né? E uma coisa que eu acho bem interessante também, que ele vai explorar com competência única, é esses procedimentos cirúrgicos, né? E aí vai lembrar bastante o Segundo Rosto que a gente falou do Frankenheimer, os Seconds, Sim. em que isso é muito evidente também. É bem profissional o negócio, você fica com a sensação de que você está de fato participando de uma cirurgia real. O consultório é um lugar muito interessante, né, cara? Porque ele muda de visual várias vezes, as paredes transparentes, as linhas de Langer, o homem vitruviano, o tempo inteiro as paredes são brancas, depois elas são transparentes. Exatamente. Depois tem um lado que é muito escuro, tem um lado que é super iluminado. Tem várias cenas desse filme que beiram o surrealismo, assim, pra mim. Essas do consultório são uma. Tem uma hora que eles estão andando antes de abordar o rapaz que vai ceder o rosto dele pra máscara. E tem uma orelha gigante, assim. Sim, No sim, meio sim. do... Né, essas coisas tem... De vez em quando acontecem, assim. Uma coisa meio surrealista. Parece sequência de sonho, assim. Sim, e é interessante porque a gente tinha falado sobre isso no episódio anterior, mas o Teshigahara é um cara envolto no mundo artístico, que teve vários outros momentos de sua carreira com diferentes formas e linguagens artísticas, e ele vai usar todo esse pessoal, esse círculo, para justamente explorar. A orelha era obra de um colega Pois dele, é. todas aquelas pinturas e artes que fazem, que compõem o escritório também, o consultório, perdão, também. Então tem muito dessa alavancagem das outras formas artísticas, né? Isso é bem lembrado. William, e vamos falar um pouquinho sobre atuações dos personagens aqui, né? A gente tem como o senhor Okuyama, você bem lembrou aqui no início, o nosso querido Tatsuya Nakadai, fenomenal, um dos maiores atores da história do cinema japonês, muito bem. Dificílimo fazer um cara Porra. que tem que passar pra você a sensação de que o rosto dele é uma máscara. Exatamente. E assim, Meu, isso aí que você falou, realmente. Na segunda parte do filme, ele... aquela cena em que ele finge que, né? Finge que ele tá atuando. Tem a dificuldade de sorrir. Tá, pô, é Sim, é muito genial louco. aquilo. E só que quando ele tá com as bandagens, o gestual dele e o vocal, né? A atuação dele tá completamente concentrada nisso. Porque ele tá com o rosto tampado, né, cara? Coberto. Então tudo tá no timbre do cara, de voz, na forma como ele entona, como ele modula e no gestual do cara. Isso é genial, porque depois a gente vai ver Genial. um outro tipo de atuação, cara. Ele se Muda, distancia se realmente, transforma. assim. É o que eu falei antes sobre os super-heróis ali, o Batman e o Homem-Aranha ali. É isso aí. Ele encarna, né, o que é mais adequado para aquela Exatamente. fantasia, né? Exatamente. Agora, eu vou te fazer uma provocação e uma pergunta aqui. Realmente eu não sei a resposta, mas me chamou a atenção. É o Nakadai interpretando o cara com a bandagem? É ele. É ele. Você sabe que eu fiquei. E olha como é louco, né? Isso só mostra como são bons os caras Nossa, por cara. trás dessa obra. Animal. Eu fiquei com a sensação de que era um outro cara. Foda. Até assim, a estrutura física parece um pouco É, diferente pra mim. Um parece. cara mais fortinho, assim, não dá essa Dá sensação? essa sensação. Porra, pra tu ver, né, cara? Que genial a Mais mudança. velho. Mais velho. Porra, a voz é super sombria, a entonação dele. É cheio de reticências, de risinhos maliciosos, assim. É uma coisa... Sim, sim. Dá medo demais, assim, cara. Porque Cara, o genial. desconhecido dá E medo, a né? Você atuação? tem esse cara com a cara tampada ali, bicho. Porra, o Que desconhecido aliás apavora. lembra também aquele filme do Bogart, né? Como é que é o nome daquele filme que o Bogart fica com a cara. Me fugiu o nome, eu vou lembrar ele aqui a qualquer momento. Mas é um filme do Delmer Davis, do Bogart com a Bacall, que ele também fica com Putz. a cara toda enfaixada por boa parte do filme. Também faz uma cirurgia, Sim, também sim, pô, troca a pior que eu lembro face. disso aí, cara. Eu vou pegar aqui depois, a gente volta, mas é um belo filme do Bogart, dirigido pelo Delmer Davis. Ah, e a gente tem como a esposa, né, William,
A gente falou da Kyoko Kishida, que, pô, tem uma passagem interessante também. É uma personagem marcante, né, como a enfermeira Sim, ali, sim. que tem um relacionamento meio obscuro com o Psiquiatra ali. É psiquiatra, quase né? como o Drácula e o Igor, né? Dá pra fazer um paralelo Dá. interessante. E tem uma cena dela no escritório que se abre uma porta e aparece uma areia mexendo, meio que como anunciando, declarando que ela era a mulher Pois é. da areia. Você não Sim, reparou nisso sim, daí, cara. cara? Essa sequência aí toda é muito. Parece, sei lá, como é que é o nome daquele filme do Hitchcock que tem as coisas do Salvador Dali lá, ó? É o. Me fugiu o nome agora também. Não, não é o signo de Capricórnio, não, né? Não, não. Spellbound, Spellbound. Spellbound, Spellbound. Spellbound, Parece exatamente. uma sequência Lembra muito de mesmo. surrealismo, assim. Parece, é. E a gente tem a Machiko Kyo, que é a esposa dele, né? E que, pô, Personagem assim, importantíssimo, né? pra muito. E ela é uma artista, assim, renomadíssima do cinema clássico japonês. Para dizer alguns dos filmes que ela fez aqui, ela fez o Rashomon do Kurosawa, ela fez o Getsu do Mizoguchi, Tá bom, né? ela fez. Tá bom, Só só isso, né? dois, mas para dizer. Só isso, né? Mizoguchi ela fez vários, ela era meio que uma das Das musas musas, do né? Mizoguchi. Né? Então, e tá muito bem, né, cara? Nossa senhora. Ela é um dos personagens, assim, na minha opinião, ela é um personagem chave do filme, porque, embora a gente acompanhe as coisas do ponto de vista do Okuyama, tudo é por causa dela, Sim, me parece. Me parece que tudo é por causa sim. dela, assim. Me parece, inclusive, que a esposa dele é meio que o elo principal que conecta, que cola a identidade dele. Parece que a preocupação maior dele gira em torno dela, né? Sim. Então né? E assim, ela inclusive ela não tem um nome, né? Ela é chamada de Senhora Okuyama, Ela não tem o nome, né? cara. É interessante porque ele não tem é, é, face e ela não tem o Não. nome. Né? Tanto que nessa segunda parte, quando ele tá com a máscara, e aí ele interpela ela, aborda ela, tenta seduzir ela, realizar novamente aquela fantasia, se é que assim a gente pode chamar, que é o que me parece, pra ele pra ele aquilo torna-se vou testar ela, vou ver se ela vai com qualquer um. Ele chama ela de vagabunda infiel, né? Sim, E sim. pra ela parece, não vou dizer uma fantasia por parte dela, me parece também um escapismo da parte dela, talvez uma fantasia, mas tem também uma coisa meio que de se compadecer da condição dele também, né? Porque o que fica ali é. A grande pergunta é: ela realmente sabia que era ele? Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim Eu também, não acho tô que dizendo que sim. não. Mas Me parece ele, mais que sim. felizmente o Teshigahara Não, não responde não, isso, porque é algo que ninguém vai saber. não. Só ela. E me parece assim que essa rejeição dela ali, dele já com a máscara, é que vai fazer com que ele seja. Parece que ela era a única coisa que segurava ele, assim. Parece que depois dessa rejeição, ele realmente é consumido por esse novo rosto, parece. Que é aí que vai vir as derrocadas, né? Ele vai atacar uma mulher na rua depois. Ele vai pra delegacia dizer que ele é um ninguém, né? Depois tem aquela cena final que a gente pode comentar também, onde ele comete um assassinato. Eu acho que ali é quando ele rompe realmente, assim. Até esse momento do filme, ela é um elo, ela é uma cola entre ele e, vamos dizer assim, uma realidade sobre a luz da Sim. consciência, assim. E acho que quando rola essa rejeição, ele de fato é consumido pela parte sombria da personalidade dele, assim. Tenho essa impressão, não sei Porque muito você. total, eu acho que muito claramente, assim, até esse momento da sedução, né, em que ele tenta seduzi-la com uma outra face, ele simplesmente não tem face ou trocou de face. A partir daquele momento, ele já não tem face e não tem personalidade, não Não, tem persona. não. Tanto que o psiquiatra fala pra ele que as roupas dele mudaram, Mudaram. né? E isso já é um efeito do rosto novo. E isso é uma. O rosto domina a E eu vou te personalidade. falar uma coisa, assim, se você for uma pessoa minimamente observadora, você percebe isso acontecendo o tempo inteiro na nossa O tempo sociedade. inteiro. Eu conheci muitas pessoas, entre homens e mulheres,
que, por exemplo, eram fora de um padrão de beleza socialmente aceito, vai? Socialmente. Uhum. Aquele padrão. Popularmente feios. É, isso aí. Entendi. E a partir do momento em que essas pessoas correram atrás de emagrecer e ganharam um corpo socialmente aceito, a personalidade dessas pessoas mudou. Eu conheci pessoalmente casos assim. Gente que era Claro. muito mais querido, muito mais gente boa quando estava fora do padrão e de repente se tornou dentro do padrão. Aí era selfie todo dia, já era uma soberba, um snobismo, né? Por outro lado, eu também vi casos. Eu vou contar uma parada aqui que eu acho que. Bom, um negócio que eu vivi na época da videolocadora, cara. A Ó. videolocadora que eu trabalhava, Felipe, ela ficava na Alameda de Serviços de um shopping center aqui da minha cidade e que dava pro Uhum. estacionamento. Então, assim, todo mundo que chegava de carro naquela época passava na frente da videolocadora. Então, nós tínhamos um corredor, e o corredor, a vitrine, né, naturalmente de vidro, Uhum. dividido em duas partes. Ficava o balcão, onde nós atendíamos, e depois da porta de entrada ficava toda a seção de infantil. Então, se você estivesse escolhendo um filme na seção infantil, você estava de frente para a rua, para a Alameda de serviço. Então, quem passava lá olhava você, você via quem passava. Tinha Certo. um homem que parecia que foi fogo, assim. Parecia que a cara dele tinha sido queimada. Ele tinha o rosto deformado, bastante Certo. deformado, assim. E sempre que ele passava por ali e tinha uma criança escolhendo filmes, ele parava e ficava encarando a criança a fim de assustar a criança, cara. Sério? Sério mesmo. Puta que pariu. E, pô, eu era muito novo, eu tinha 16 anos, eu olhava aquilo e, assim, quando ele via que a gente percebia isso, e a gente olhava com um olhar, assim, meio que, poxa, repreendendo talvez aquilo, achando aquilo ruim, ele passava encarando a gente também, assim. Sério. E quando eu assisti esse filme, eu não pude deixar de lembrar disso, cara. Sabe? De que é isso, a pessoa com o rosto deformado sofria inclusive um consumo maior pelo seu lado sombrio, assim. Já não se importava muito em ser uma pessoa talvez benevolente. Já que eu tenho essa cara, eu vou assustar mesmo e dane-se o sentimento dos outros e é foda isso, né, cara? Tem isso, mas tem a tem um lado talvez que seja predecessor a esse, que é o seguinte, você acaba sendo isso sem querer no Claro, começo. claro. As pessoas te fazem ser Pô, assim, né? Frankenstein, pô. É o Frankenstein. Frankenstein, claro. É o Frankenstein, tudo que veio do Frankenstein. No cinema a gente pode ir até o Sol é para Todos, o personagem Sim, do Robert Duvall. do Robert Duvall, né? Sim. É muito parecido com Sim, isso, sim. assim. Então Ele é assustador porque ele só sobrevive sendo é assustador. É a única coisa que sobrou pra ele fazer, né? exato. Aí até você dar uma oportunidade pra ele ser algo diferente. Exatamente. Então, assim, o rosto sofre influência no teu comportamento social, né, cara? Isso é um fato. Isso é um fato. Tanto Pro cara pra. fazer um filme desse é Porra. fudido. Tanto pro bem quanto pro mal, né? Você vê isso Sim, acontecer o tempo inteiro, cara. O tempo inteiro. sim. Então, pra mim, a esposa é o personagem mais importante porque ela é a chave de tudo, assim. E acho que ela. É isso. Eu tenho a impressão de que quando ela rejeita ele com o rosto, com a máscara, ele acaba sendo consumido pela sombra, pelo lado sombrio dele mesmo. E aí acaba acontecendo os desdobramentos. Que assim, é um filme que não tem tantos desdobramentos de plots, como a gente falou antes, né? Não dá tantas Não, cambalhotas. o lance dele é o insight, né? É a sacada, é a camada, né? Sim. E ele tem, não dá pra deixar de mencionar também esse cara que é o Mikijiro Hira, né? Que também é um cara famoso do cinema japonês, principalmente filme de samurai, fez muita coisa. Fez Os Três Assassinos, fez o Three Outlaw Samurai, fez muita coisa legal, a Espada da Besta, que é nesse filme ele faz o psiquiatra, tá Psiquiatra. muito bem, Só né? filmaço também, né? Eu adoro filme de Só samurai, cara. filmaço. Puta, adoro, cara. Eu adoro também. Nossa, gosto demais. E ele tá muito Tá bem ótimo, no Face cara. de um Outro. Tá Ele é ótimo. um cara cuja ética é muito questionável. Me Duvidosa. parece até, duvidosa, me parece que ele apresenta nesse filme uma camada da pirâmide social que ele não mostra no Mulher da Areia, né? Que são os caras já da grande cidade, da parte mais alta da pirâmide, Estabelecidos, né? estabelecidos. Eu acho interessante também essa tipo de conexão, né? É. E
Eu acho que na cultura popular, assim, tanto na literatura quanto no cinema, isso é uma coisa que já foi amplamente explorada. Essa coisa da pessoa, por exemplo, você tem uma jornada para chegar até o topo da pirâmide. Até chegar no topo da pirâmide, você está ocupado com alguma coisa. A partir do momento que você chegou no topo da pirâmide, é, um dos efeitos colaterais de se estar nela é justamente o afastamento da humanidade. Aí você começa a ter esse sadismo, né? Tem um filme do John Woo, muito assim, engraçado, mas que trata um pouco disso, que é aquele O Alvo, né? Lembra do Alvo? Sim, o álbum, O cara lembro, filmaço. buscava pessoas em situação de rua para serem alvos de ricaços que queriam Sim, era caçar um seres jogo. humanos, é. Era um, era um jogo de caça de seres É, humanos, exatamente. e, Bom filme. né? E eu acho que esse psiquiatra tá meio que nessa seara, assim. Ele tem um sadismo, né? Ele quer um diário, os relatos do Sr. Okuyama, e ele se diverte com aquilo. Tem uma cena, pra mim, sensacional, que é quando ele vai ensinar ele a sorrir com a máscara, assim. Sim, E aquela naturalmente cena é tem que ser ele, espetacular. porque se ele é uma pessoa de uma casta mais elitizada, a dissimulação ela tem um gosto diferente, né? Por que Uhum, que eu falo isso? Porque em maior ou menor escala, independente da classe social, a gente vai sempre usar máscaras, né, Felipe? com A gente certeza. usa muitas máscaras diferentes ao longo da nossa jornada. E isso faz parte não do ser humano, faz parte de ser humano, né? E da vida em sociedade, né? E acho que a grande treta dessa relação entre eles é caminhar no fio da navalha, né? Que é o perigo de se ignorar a linha tênue entre quem tu realmente é e a máscara que tu tá vestindo, né? Que Sim. é, Tem que é o lance de tem se uma identificar com o provocação. rosto, na verdade. Sim. Totalmente. Que eu acho que responde muito também a uma provocação que naquela época, principalmente dentro do que eles dispunham de recursos ali, no sentido de pô, tecnologia e ética, né? Uhum. Esse personagem do psiquiatra, ele para mim tá muito envolto nessa noção de um pouco de, como você mencionou, né? Um cara que se torna sádico nesse tédio Uhum. do ápice social, o cara que tem uma amante, a coisa não parece andar, Uhum. fica meio aéreo esse subplot, mas ele também é Sim. evidente. O prazer do cara é viver esse experimento humano, meio John Woo mesmo, como Uhum. você falou, né? Enfim, eu acho que é um cara que tá muito bem, funciona muito bem no Muito, filme. muito. Baita ator, cara. Tem que ser um cara forte pra ser esse contra essa antítese do Nakadai de alguma Claro, maneira, né? Pra contracenar com com ele, pra se chocar certeza. com ele em cena. Porque quando a gente é apresentado esse personagem num processo de despersonalização, você já tem. Eu não sei se antipatia é a palavra, mas você tem. É tentador não colocar ele no espaço do vilão, na alcunha de vilão. Sim. Mas aí quando você conhece o psiquiatra e se estabelece a relação entre eles, você já começa a enxergar o Senhor Okuyama como um artífice, na verdade, né? Uhum, Ele já uhum. começa a ficar mais humanizado, né? E por tudo isso que a gente já mencionou até agora, ele se torna mais humanizado porque você se identifica com várias coisas que ele passa. Nessa questão de, sei lá, você vai para uma entrevista de emprego, você está usando uma máscara. Você tá, sei lá, numa festa de final de ano com a família, você não queria estar, você está usando uma máscara, né? Você está conhecendo uma pessoa, você está usando uma máscara. Então, assim, Sim, você começa a se identificar mais com ele nessa questão, né? E aí ele sim. fica mais humanizado, né? E aí E é esse muito. espaço do vilão acaba meio que caindo no psiquiatra, aquela coisa do manipulador, do sádico, né? Ele fica. Ele vai. Como no Mulher da Areia, né? É um filme muito pouco maniqueísta. Uhum. Ele vai rodando a câmera e com a câmera rodam também as cadeiras ali Claro, dos maiores estigmas, claro. Que né? era uma coisa típica A da época, mulher, né, ela tem o Felipe? momento dela. Ainda bem. Sim, sim, total. Sim. A mulher tem o momento dela como meio vilã. Tem. O personagem do Nakadai o tempo inteiro vai estar ali
flertando com esse estigma, o psiquiatra com certeza, e no fim ninguém é muito... Naquele plot principal, pelo menos, a coisa é muito corrompida, Sim. né? Muito humana. E eu acho legal, duas coisas que eu queria que você comentasse também, William, é o seguinte. Uma das maneiras que cinematograficamente ele vai escolher e usar para mostrar esse baile de máscaras da sociedade japonesa da época são os takes com a multidão andando. E que coisa maravilhosa que é aquilo, né? Porque ele coloca os personagens no meio da multidão com aquelas faces caminhando e você vê ali um mosaico mesmo de expressões e máscaras, né? Com aquele cara que está tentando se adequar à nova máscara. Se reintegrar na Com sociedade. se reintegrar na sociedade, com aquela esposa que está, talvez repensando o seu caminho. Bonito demais, Bonito né? demais. Que ele Bonito demais. endereça isso. Como é que eu vou dizer? Esse é o tipo de coisa que a gente, talvez por estar muito ocupado com as coisas corriqueiras, cotidianas, a gente não para pra pensar muito. Mas se a gente for parar pra pensar um pouquinho, né, em quem somos nós realmente, é uma pergunta que todo mundo deveria fazer. E talvez em algum ponto da vida, quase todo mundo faça, né? Sim. E como é que eu posso te dizer, bicho? A maneira como ele retrata isso é uma coisa muito... É angustiante, assim, né? É muito angustiante. Essa cena mesmo que você fala da multidão, e literalmente ele retrata isso como uma massa homogênea mesmo. E é engraçado, porque se você tá tentando se reintegrar, no caso dele ali é pra suprir uma carência, uma necessidade, uma chaga que ficou de ter sido alienado durante um tempo dessa massa. Por outro lado também existe a mazela de ser mais uma pessoa na massa também. Uhum. E aí você se pergunta, o que é pior, né? O que é pior? Sei lá, no meu ponto de vista, acho que se a sociedade é tão execrável, talvez é melhor até ser alienado, né? Mas no caso dele, alienado, ele era uma pessoa execrável, sozinho, né, cara? É ressentido. Sim. Então, assim, eu gosto desse tipo de filme porque é um filme que não apresenta respostas. Não. Eu tendo a achar... Nenhum dos filmes dele. Eu tendo a achar, e você pode me xingar de radical se você quiser, eu tendo a achar que... Xingar não xingarei, mas eu posso te... Me alfinetar aqui, eu tendo a achar que a arte não serve para dar respostas. Eu acho que a arte vai te trazer questões e talvez você ache respostas sozinho, direcionado por essas questões ou não. Eu acho que tudo que se pretende a dar respostas ocupa meio que o hall do charlatanismo, assim, né? Sim. Então, esse filme não dá respostas, cara. Não dá respostas. Não. Eu acho que a arte, no máximo, ela pode se limitar a entregar mensagens, mas dar respostas... Aí pra mim já não sei nem se pode ser considerado, assim, né? Acho que arte vai trazer questões. E esse filme é uma grande questão. Uma grande questão. Sim. Né? Uma grande questão. E eu acho que a gente... Vamos tentar evoluir nesse plot principal até o final. O momento ali, o penúltimo momento do filme. Aí a gente vai pro subplot e fecha com a cena final vai lá. Da cena final. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa cena de sedução, que ela é uma das grandes... dos grandes catalisadores da trama, né? Porque ele prepara tudo aquilo, ele a segue... Ele já tem alguma coisa ali para criar uma primeira conexão, porque naturalmente ele é o marido dela. É uma coisa muito estranha, porque ao mesmo tempo eles não apresentam nenhuma química, é uma sedução esquisita. Seca, completamente fria. Mas tem uma coisa de corpo, que também tem lá no Mulher da Areia, de alguma forma, né? Que ele vai mostrar muito com aquelas pernas se enroscando ali, embaixo da mesa, que dá uma sensação meio de saudade e dá também essa impressão de que ela já sabia que era ele, né?
É, Mas é uma cena construída de uma maneira muito minuciosa, né? Ele não acelera essa cena. Talvez ela seja, dentre os catalisadores da trama, seja a mais lenta, né? e eu vou te dizer, Felipe, que eu acho que justamente nessa pequena nuance é que fica claro como ela já sabia que era ele, assim, eu acho. Pode ser, Porque pode ser. se a grande, vai, o conceito do filme seja essa questão da luz e da sombra, naturalmente existe ali, para mim esses dois personagens estão com a lanterninha na sombra, assim, tateando ali, Sim. opa, sabe? Porque tem um lance meio de ego, tem um lance meio de fetiche, tem uma coisa assim, Tem. né? Tem uma coisa assim meio de, de maniqueísmo também, de egoísmo também, de escapismo também. Então talvez seja o momento do filme De de vaidade, né? vaidade pra caramba. Então talvez seja o momento do filme em que a gente mais vislumbra é, essa sessão, essa parte da sombra da personalidade desses dois personagens, não por inteiro, mas é como se eles tivessem cada um com uma lanterninha tateando ali, ou com uma vela, ou com um fósforo, né? Que Uhum. fugaz dura tão pouco tempo que aquilo tem que ser rápido, como você mesmo falou. Então, eu acho que pode ser um escapismo dela, pode ser uma tara dele, pode ser também o ego dele que quer testar essa mulher. Tanto que quando ela de fato cede a essa sedução tão facilmente e vai pra cama com ele agride ela, né? Ele diz: "Ah, Uhum. você é uma vagabunda infiel, porque como é que foi, como é que foi tão fácil assim? Eu te seduzir, não Foi deveria muito ter sido". fácil, ele fica desesperado. E aí entra até essa coisa que você fez uma relação com a Mulher da Areia, que é o lance animal, parece uma coisa meio que de identificação de feromônio, assim, uma coisa Sim, meio sim. selvagem, assim, né? Então eu acho que pra mim talvez seja um momento em que. Que é a parte do fetiche, né? Que É. assim, claramente os dois querem ter uma aproximação física Uhum. desde o início do filme. É. Só que eles criaram barreiras que só existem na mente deles. Uhum. É muito louco isso. E ele entra no apartamento fazendo algumas perguntas para ela que não fazem o menor sentido dentro de uma lógica orgânica Exato. de relacionamento. Exato. Você tem certeza que você vai trair o seu marido? Então, assim, realmente eu tendo a concordar mais com você, ainda que o Teshigahara nunca, e graças a Deus ele não faz, nunca confirme, ateste, né? É, até porque se ele Eu tendo fizesse. a Até porque se ele fizesse isso, seria o nome absurdo. dele seria Hiroshi Nolan, né, cara? Ia ser Hiroshi Nolan. É, olha aí, galera. Bom, caralho, William. Não nos Ó, vou te cancelem, falar, não nos cara. cancelem. Cancelado. A gente já tinha, hoje em dia é metade Nolan, metade Villeneuve. É verdade. A metade Villeneuve já tinha cancelado a gente. Agora agora fechou. Desculpem. Completamos o ciclo. Desculpem, fãs do Nolan. Mas é, Mas é isso. mas é incrível Ele isso. faz. É incrível isso, É porque incrível. o filme não precisa vir com um manual, né? Eu acho que essas Não. nuances é que fazem. Pô, e isso é tão legal porque a gente tá vendo a vida real sendo retratada numa coisa que não é real, que é o cinema. E o cinema não deve ter preocupação de ser realista e tudo mais. Mas é uma forma tão. Eu não sei nem que palavra usar. Mas é uma forma tão assim. Lúdica, talvez, de ser realista, por mais paradoxal que isso seja, que isso acaba denunciando uma mazela real mesmo do ser humano. Não sei se me fiz entender, cara. Sim, sim, Mas sim. é Perfeito. tão incrível, é uma sutileza tão. Pra mim, isso é o que comprova, assim, que ela sabia que aquilo tem muito de ego, de fetiche, de escapismo da parte dela até. Escapismo da parte dela, assim. Porque, né, ela Sim. não conseguia mais conviver com aquela figura. E ele já completamente viciado na máscara, inclusive, e até influenciado pelo rosto, né? Sim, sim, total. Pelo efeito que o rosto causa naquela sociedade, Exato, né? Ele acaba sendo um impulso do próprio reflexo. exatamente. Genial isso aí, cara. Muito. Maravilhoso. Maravilhoso. Se a gente for pro subplot, e aí eu acho interessante porque, assim, no subplot ele vai trazer de uma maneira mais dura
essa questão da sociedade japonesa. Então ele vai um pouquinho, apesar de usar uma pessoa, né, uma personagem central desse subplot, ele está falando mais sobre uma sociedade pela questão do simbolismo desse pessoal que se desenvolveu, cresceu, né, com as consequências da radioatividade. O tempo inteiro eles falam de exílio no filme. Sim. Né? O exílio de uma sociedade dentro de si mesmo. E esse subplot, para mim, ele tem uma estética muito exilada. Né? Ela já começa num sanatório, ela parece que trabalha num sanatório. Isso, ela é enfermeira num lugar que trata de veteranos da Segunda Guerra, né? É um sanatório de ex-combatentes. De veteranos, tá? Pessoal, o cara segue agachado ali, porque acha que tá vindo um avião. Isso. E tal. Então, assim, ela tá realmente exilada dentro do exílio. Né? Ela é em Nagasaki, ou numa cidade próxima a Nagasaki, na costa, que você vê que... Tem praia, né? Tem praia, tem mar, não tem uma cidade, não tem um centro urbano. Parece um vilarejo, multidão, assim. Um vilarejo. E ele apresenta, né, como essa versão da dupla face, que é diferente do personagem do Nakadai. Porque ela tem ela tem um lado do rosto que não tem nenhuma deformidade, não tem nenhum... que é liso. Enfim, liso, né? Não tem nenhum efeito dessa radioatividade, desse problema que aconteceu principalmente naquelas duas cidades afetadas com as bombas atômicas. Mas ela tem do outro lado marcas grandes, né? Muito claras. Sim, parecem umas escamas, assim. Meio que um tumor. Parece, né? A sensação de ser um tumor. Né? E aí os próprios garotos ali no começo tentam se aproximar dela e depois já se assustam. Então é uma pessoa... E essa cena é foda. Nitidamente marginalizada. Porque assim, é ali que a gente vê também... né, é a primeira vez. E aí assim, a gente é colocado em pé de igualdade com os garotos em termos de surpresa. E isso eu acho genial porque é o seguinte, mexe também com o nosso julgamento, né, Felipe? Total. E olha que coisa incrível, cara, esse filme. Você, por exemplo, se você já soubesse da deformidade dela, você julgaria esses garotos como, sei lá, rasos, superficiais, maldosos, né? Porém, ele te coloca em pé de igual, você leva um susto que nem eles. E aí, de repente, quando você vai parar pra ver... Opa, mas peraí, vixe, eu também levei um susto. Mas por que eu levei um susto? Né? Será que sou tão superficial, infantil, raso quanto esses garotos? Né? E isso é genial, cara. É um momento... E claro, toda a trama do... É um choque de realidade. Exato. Exatamente. E todo momento vai fazer com que você... Claro, traga pra si. Acho que quando você assiste um filme, você traz pra si alguma identificação, né? Mas aquele momento, ele te coloca meio que num pé de igualdade com quem tá olhando pra face daquela moça e estremece de horror ou de nojo que seja. E isso é genial, Ele cara. faz isso algumas vezes. Faz. Ele faz isso algumas vezes. Faz. Ele faz isso, por exemplo, numa cena do Nakadai com aquela moça, filha do zelador, que tem uma dificuldade, né? Um atraso intelectual, alguma coisa. Um atraso, E ela parece que vai beijá-lo. Sim. Você reparou essa cena? E ele, dessa vez, agora é ele que tá tomando susto. Que muitas vezes foi tomado em relação a ele. Exato. Ele que foi rejeitado, agora rejeita. Agora rejeita. Então, em vários momentos, ele te... E isso começa, pra mim, naquela cena inicial, a segunda cena do filme, que a gente já mencionou, em que você tá nas cadeiras, você e a câmera, tá na cadeira, você senta na cadeira do consultório e o cara tá mostrando pra você que o nosso corpo são objetos. Encaixáveis aí. E que encaixáveis. A gente pode tirar e mudar. Mas como que isso vai nos dominar, a ver. E aí a gente começa o filme ali. O que isso vai causar em mim? Né? É mais sensorial que existe, que isso não existe. Cara. E nessa subtrama é que fica realmente claro aquilo que você falou lá no começo, né? A analogia com o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, as consequências do que aconteceu lá, né? E acho que ali vai explorar uma coisa
que nós já vimos no cinema, e nós já vimos muitas vezes no cinema porque eu acho que é a realidade mesmo, que é a consequência da alienação, né? Quando você tem filmes, o Total. Bergman foi um diretor que explorou muito isso. O primeiro filme dele que ele dirige é o Crise, e tem ali uma já um retrato da alienação, que tem um sobrinho que se envolve sexualmente com uma tia. Você vai ter o Saraband, que é o último filme dele, né, 2003, onde vai ter um pai que aliena a filha, né, naquele vilarejo e tem relações com ela, trata ela como se fosse a esposa que morreu. Você tem um filme como Amargo Pesadelo, onde há um momento do filme onde os protagonistas olham pela janela e veem pessoas com deformidades físicas, dando a entender que as pessoas daquela comunidade, isolada da sociedade e portanto alienada socialmente, mantêm relações consanguíneas e tudo mais. Isoladas os grandes centros. Exato. E nesse plot, você vai ter uma consequência maior da alienação, que é um incesto ali. E é interessante porque esse incesto, eu gosto muito da maneira com a qual, eu gosto no sentido cinematográfico, artístico, como ele vai construir esse incesto. Uhum. Porque claramente o incesto, ele é uma consequência da alienação. Exatamente. Não uma vontade orgânica dos dois. Não, ali. não. Que poderia ser, em muitos casos. Poderia ser, alienação, estamos falando de alienação. Poderia ser. E estamos falando de um filme que explora luz e sombra. Né? E o Sim. incesto é uma coisa socialmente não aceita, então poderia estar na sombra. Nesse caso, o irmão tem assim, ele faz aquilo por dó. Por dó. E assim, a gente vê durante essa subtrama ela tentando a aproximação com vários homens, querendo ser Sim. desejada por vários homens, sendo rejeitada por todos eles. Então ali é um ato meio que desesperado, assim, de sentir. Como é que é quando te desejam? Como é que é ser desejada, né? Ela quer sentir isso. E a primeira coisa que o irmão faz, o que é? Beijar as feridas dela, a deformidade dela, né? Ele faz isso. E depois do ato consumado, quando ele vê a irmã do lado de fora se jogando no mar para se matar, possivelmente porque ela cedeu à sombra e na luz dessa consciência, ela mesma se autocondena, porque cometeu um incesto, ela vai se suicidar. E aí vai acontecer, né, ele grita, fica uma cena meio que, a impressão que dá, não sei se eu tô viajando, mas a impressão que dá parece que daí ele foi atingido pela bomba atômica, assim. Sim, a cena é isso. É isso, né? É interessante porque tem uma explosão que o atinge. E ele fica, parece um estado de sai a pele, fica uns músculos, assim, uma coisa meio... Parece que explodiu uma bomba mesmo, assim. E esse é o fim do plot dessa subtrama, né, cara? Sim. E é muito, assim, eu acho muito interessante essa questão do contexto, cara. Eu acho que a gente não pode sair ou de alguma maneira desconectar o filme desse contexto da sociedade japonesa que ecoa até hoje. Né? A gente está falando, e você falou muito dessa questão de desejo não correspondido. É uma sociedade que perde a identidade com essa loucura que foi pós-guerra, Tratado de São Francisco se abrindo para os agressores, que tenta se desejar e se rejeita. E aí você olha para o Japão, para a sociedade japonesa hoje, cara, é uma das maiores taxas de suicídio Sim. até hoje, entre estudantes, por exemplo. Sim. Né? E a gente tem isso já no filme ali. O Japão tem um acontecimento recente no Japão. Milhares de pessoas todos os anos, não sei se você viu essa reportagem, trocam de identidade. Elas mais ou menos como acontece no Seconds. Elas contratam uma empresa e elas morrem para as pessoas para o entorno e vão começar uma nova vida em um outro lugar. Caramba. Isso é real. Eu tô falando uma notícia que eu vi em diversos portais internacionais e nacionais. Eu nem sabia disso aí. Eu vou te mandar aqui. Caramba. Cara, olha que loucura, assim, até hoje, cara, o impacto dessa crise, não é nenhuma, acho que é mais forte que crise, cara. É um apocalipse identitário. Isso ecoa até hoje, cara, nessa sociedade. E o cara tá falando sobre isso ainda quando a coisa tá sangrando, assim, como talvez as pessoas não tivessem nem maturidade pra entender o que tava acontecendo. Pra enxergar de longe, né? Ele tava fazendo uma obra temporal. Moderno até hoje.
E até talvez isso explique o insucesso do filme em bilheteria, né? É, Tava muito à frente do seu sim, tempo esse não filme. foi um sucesso, não foi aclamado como a Mulher de Areia, né? Não foi. E a Mulher da Areia também cresceu com o tempo, mas ela teve aquele começo, como se ela teve uma atração inicial ali, Teve. né? Que o Face de um Outro nunca teve. Foi o Morango Silvestre dele, Exato. né? Você está falando do Bergman, eu vou ter que falar, a gente vai ter que fazer um episódio um dia do meu predileto dele, que é o Vergonha. Nossa, adoro esse filme, cara. Fascinado por esse filme. Outro Tô filme que fascinado pra por mim é esse um primo de Persona também, onde a identidade com certeza. é uma Total. matéria-prima aí. Matéria-prima. E aí a finaleira ali, William, é o seguinte, o cara, como você mencionou, eu começo e você pega aqui. Ele se desespera com essa segunda rejeição, agora já com uma nova face, né, da mulher. Sai à rua ali meio perdido, convencido de que deve cometer um crime, ataca uma mulher, Ataca uma mulher, né? vai preso, o médico vai lá e solta ele, certo? O Solta ele, fala que ele é tem um inofensivo, poder. né? E aí a gente chega no momento final que eu queria que você me ajudasse a descrever aqui. Uhum. O momento final, existe uma discussão entre ele primeiro ataca uma mulher, não sei direito se ele queria ser preso ou se ele está experimentando as possibilidades de ter um novo rosto, porque ele chega lá se gabando praticamente, perdão, praticamente se gabando de que ele é ninguém. Uhum. Ele tá meio que se gabando. Então não sei até que ponto ele faz aquilo para ir preso mesmo, ou até que ponto para experimentar os limites desse novo rosto, né? Os limites do que é ser ninguém, talvez, não sei. Sim. Mas o fato é que ele sai de lá, acompanhado do psiquiatra, eles têm uma breve discussão, o psiquiatra reafirma o fato de que o rosto tomou conta de quem ele é, de que ele realmente é ninguém agora. Eles se encontram, né, ficam se encarando, essa é uma cena sensacional. Quando a multidão vem, a multidão tá com o rosto, como eu posso chamar aquilo? Disforme? É um rosto deformado de alguma É, maneira, né? É um rosto, assim, deformado de forma genérica, todos têm o mesmo rosto. sim, todos com algum tipo de variação É. do mesmo, A da mesma interpretação que eu tenho dessa cena é de que quando você passa a questionar as máscaras que nós usamos socialmente, eu acho que de certa forma você experimenta um tipo de liberdade um pouco perigosa, né? Que eu acho que se você passa a questionar uma coisa que é tão profunda, em algum momento você tá um passo na frente da manipulação, por exemplo. Talvez é mais fácil para você manipular alguém se você tem um mínimo de ciência desse mecanismo, por exemplo. Eu acho que isso é um tipo de liberdade um pouco perigosa, talvez, dentro do campo da Uhum. manipulação. Mas acho também que o sistema é tão infalível que isso também te gera uma, por mais paradoxal que isso seja, uma falsa sensação de liberdade também, Uhum. né? Uhum. Eles estão lá se encarando, altos, rostos definidos, numa população que parece que todo mundo é meio baixinho, com o rosto igual. E aí acontece uma coisa ali que é ele abraça o psiquiatra e esfaqueia ele, né? E ele cai ali, não acontece nada, ninguém pega ele, todo mundo continua passando como se nada tivesse acontecendo. E uma coisa que me chama a atenção nesse final é que enquanto o psiquiatra cai, ele dissimula um sorriso pro senhor Okuyama ali, Sim, né? pro personagem da Nakadai. Que foi o cara que ensinou ele a sorrir com a máscara, né? Sim. Foi o cara que ensinou ele a dissimular, porque você vai passar despercebido se você tiver a capacidade de sorrir com a máscara, de dissimular, que é o que todo mundo faz. Então ele dissimula enquanto morre, por algum motivo, enquanto a multidão passa, assim. Eu acho que, pô, aquele final ali é brilhante, bicho. É brilhante porque eu acho que a parte mais interessante desse final, claro que tem todo esse, essa, esse ápice dramático Uhum. dele matar o cara que lhe deu um novo rosto, né? E essa parte do sorriso.
essa ironia, né, acerca disso. Mas quando o pessoal está passando, a multidão está passando, todas as outras, ou em grande parte das outras vezes, ele estava com a cara enfaixada e as pessoas com faces teoricamente normais. Uhum. E agora as pessoas estão todas deformadas, como você falou, e ele está com uma face normal. Novamente ele passa a estar fora da sociedade. Uhum. E tem muitas maneiras de você interpretar o que ele está tentando passar ali, o Teshigahara. Não existe uma resposta, Não. né? São interpretações. Claro. Mas uma delas é que, na verdade, toda aquela sociedade foi atingida por algo que a maioria não quer enxergar. No limite, todos eles, de alguma maneira, têm o que aquele cara teve e o que a menina, principalmente no subplot, tem. Talvez não seja visível, porque isso não é o mais importante. Não seja algo físico. Claro. Mas é algo importante, né? Para a identidade real, para a persona real daquelas pessoas que agora, né? Depois de séculos de construção de uma cultura, estão sendo forçadas a se reconstruir de uma maneira bem questionável, né? Então essa pode ser uma das interpretações, enquanto que o cara ali está buscando só a superfície. Então ele destoa novamente, né, do que é a visão que o Teshigahara dá e que o Segawa dá esteticamente para aquela multidão. Até porque, cara, o papel, ou a importância que a gente acaba desempenhando, elas só são utilitárias mesmo na sociedade na medida em que servem a nossa identidade dorsal mesmo, primária, central, que seja. Porque isso que possibilita que a gente se conecte com os outros, né? E é por isso que eu acho que ele destoa, como você falou, né? Porque ele foi em busca de uma reintegração, mas experimentar um outro rosto fez com que ele descobrisse talvez que ele é um ninguém, né? Se é tão fácil sair de quem ele é por causa de uma mudança de rosto, por causa da influência de um rosto, talvez não haja um eu, sei lá. Quando o rosto se torna a coisa mais importante do mundo e ele passa o filme inteiro buscando um rosto, claramente ele está deixando de lado, ele está subnutrindo o verdadeiro eu, como você falou, né? E ele termina o filme realmente vazio. Com o rosto. Esvaziado, com uma máscara literal mesmo. Com uma máscara literal. Que é o que restou. Restou a máscara. E ele ainda faz aquele, pra mim, a parte mais fenomenal, que é o ápice dessa sequência final, é a câmera se aproximando do rosto dele. E ele continua tentando, cara, encaixar aquilo, mexer. Pô, e pra um filme de 66, que legal aquilo, né? Parece uma prótese mesmo, assim. Parece, porra, legal demais aquilo, cara. É uma maquiagem muito boa, muito boa, né, cara? Muito Pô, boa. nem... Como eu posso dizer? Os efeitos práticos envelheceram. É muito bom, cara. Não, o filme ele é impecável. Tem a cena que ele tira a máscara. Ele tá tirando a máscara. Acho brilhante essa parte, tá? Ele tá tirando a máscara para mostrar pra esposa que ele é ele. Animal mesmo. E ela já fala, eu já sei. Ele fica com a máscara na metade, cara. E tu fica na expectativa, né? Cara, e é perfeito, porque é uma máscara do Nakadai, cara, que tá na metade da cara do maluco. Bom demais. É bom demais. Bom demais. Filmaço. Porra. Cara, eu vou te falar uma coisa aqui, eu vou antecipar, eu vou me expor antes de você. Diga. Os dois são nota 10, mas se eu tivesse que ir pro tie break aqui, pra uma definição, eu acho que eu faço de um outro. É um filme que conversa com uma parte, assim... O Mulher-Aranha é espetacular também, eu não tô comparando, assim... É só uma questão de... Mexeu mais comigo, eu acho. Pô, pra mim é muito difícil, cara. É difícil. Porque são dois filmes, assim, que eu... É que, assim, eles são exatamente o tipo de filme que eu adoro ver. Sim, exatamente o tipo de filme que eu gosto, assim. Esse é o tipo de filme que eu gosto.
né? Esse é bem... Esse é meu número. Esse é meu número. Tem tudo que eu adoro. No cinema tá ali. Sim. Então pra mim é muito difícil, mas são filmes que eu gosto muito, cara. Sei lá. Eu acho que eu tentaria levar um e o outro escondido, sabe? Tá certo, cara. Você, ó, vou falar, hein, William. 2 horas se passando aqui, você ainda não conseguiu Não, eu escolher um DVD. sou péssimo. Eu faria um Vai Unidunité. com Duna 2, então. Pode Vai ser, com pode ser o Duna Duna 2. 2, é. Pelo menos eu ia rir. Com certeza. Meu caro, considerações finais depois desse mais um né, belo mergulho na obra do Teshigahara. Acho que a gente paga um tributo aqui à altura Digno do aí, que né? é a curta, mas espetacular obra desse diretor. O que você divide Cara, disso? pra mim, é uma coisa que eu falo sempre em off ali pro pessoal do PFC. Pra mim, a coisa que fica é o ganho pessoal, né, Felipe? É o ganho pessoal, porque assim, é, é que nem às vezes você vai falar sobre teoria musical com alguém, você quer explicar um conceito, você quer explicar um lick de guitarra, você quer explicar por que o Eric Clapton faz o bend de um tom e meio em determinado acorde. E se você não sabe por quê, até explicar, você não sabe que sabia aquilo. Quando você precisa verbalizar, aí você, caramba, mas então eu sei explicar isso aqui, legal. Não tô dizendo que a gente sabe explicar o Teshigahara, mas é tão bom falar de filmes assim, porque são filmes que você assiste e você guarda dentro de si e sabe internamente, de forma assim quase que por simbiose, por osmose, o que ele causou em ti, ou o que te cativou neles. Mas falar sobre eles, tentar verbalizar sobre eles de forma lógica e reconhecer que às vezes também o recado não é tão lógico, é legal demais, né? É legal demais. Engraçado, a gente tá falando sobre dois filmes que falam tanto de identidade. É como descobrir algo dentro de ti que você talvez não saiba que tem, assim. Então, pra mim, a consideração final, assim, mora é o ganho pessoal que isso traz, né? Sim. Pra mim é isso, cara. Eu acho que perfeito, assim. A sensação que dá, eu vou ser honesto com você, é uma sensação mista. Tem uma parte que é incontrolável, que é da nossa natureza, um sentimento amargo de saber que a gente já fez isso. E que a gente não vai ter mais a oportunidade, talvez, de ter as mesmas experiências com esses dois filmes que a gente teve para esse episódio. Olha, Assim, isso não se repete, né? No sentido de que, claro, a gente vai rever o filme algumas vezes, mas no nível de profundidade com o qual a gente se preparou e sim. trocou e conversou. É porque É a uma sensação preparação, similar àquela. ela é uma obsessão, né? Ela é uma Você obsessão, fica cara. obcecado, Ela é né? uma obsessão, ela é uma busca assim, incessante. É uma sensação similar àquela de quando você está terminando uma viagem, assim, o último dia, ou uma coisa simples, não estou falando de nada, mas uma coisa muito gostosa que você está terminando, assim, aquele último dia que você está fazendo a mala ou está se preparando para deixar, sobe um gostinho um pouco amargo, que ele é incontrolável, por mais que a sua clareza, por mais que as suas experiências e maturidade te alertem de que isso vai se repetir de alguma maneira, né? Você vai ter boas sensações de novo, é incontrolável, é impossível não sentir aquele gostinho amargo de porra, acabou. Pois é. Esses dois filmes, assim, essa jornada para esses dois filmes foram, para mim, dentro desse ganho pessoal que você mencionou, de um valor inestimável. Sim, total, bicho. Total. Coisa maravilhosa. Espero que o pessoal tenha curtido. Também. William, que essa seja mais uma de muitas participações suas com certeza. comigo aqui. Conta comigo, Eu vou bicho. estar sempre te convidando. Conta comigo, tamo aí. Prazer enorme. Prazer é meu, cara. E é isso. Prazer é todo meu. Aproveitem. Falamos novamente mais adiante. Fiquem bem. Um forte abraço. Abraço. Até mais.